Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espera aí, deixa eu abrir o chat aqui. Bom dia, Mariana. Bom dia, Sara. Bom dia, Arielle. Bom dia, Denilson. Tudo bem? Estão todos bem? Bom dia, Yara. Quarta-feira, né? Bom dia, Maria Clara. Estamos já aí no meio da semana. Sexta-feira tem prova de língua portuguesa. Que maravilha, né? Pessoal que foi entrando aí, ó, está aparecendo aí para vocês a página, né, lá na apostila 11, no grupo 11, página 231 a 235. Então já vão abrindo aí a apostila de vocês, por favor. Pessoal, lembra que na segunda nós falamos, a Joyce até estava aqui na sala conosco, nós falamos, né, o fato de alguns alunos que deixaram de fazer prova, né? Então, se acontecer algum problema, relatar com bastante antecedência, né? Igual a Joyce pediu, se realmente acontecer algum problema, ok? Porque tudo isso tem que entrar lá no site, tem que comunicar na verdade, tem que comunicar o COC para que ele reabra a prova, tá? Porque vocês estão tendo prova essa semana, aí nós vamos ter intervalo de uma semana, aí já começa a P2, certo? A P2, se eu não me engano, ó, essa semana é 9, segunda é 16, a P2, se eu não me engano, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. A P2 começa no dia 23, então vocês vão ter aí um intervalo de uma semana só, entre uma prova e outra, tá? Então, por favor, não deixem de fazer as provas, tá? E se tiver algum problema, avisar a Joyce assim na hora. Teve problema? Bom dia, Ana Lívia. Teve problema? Avise a Joyce, tá? Comunique ela, porque o COC tem que ser comunicado para poder abrir a prova para vocês, tá? Oi, Caio, bom dia. Então, por favor, não deixem de fazer, tá? Nenhuma prova, tá? Não é só de língua portuguesa, não. Porque agora nosso tempo é curto, tá? Vocês vão ter aí uma semana só. Entre uma prova e outra, uma semana, tá? Essa prova é P2, P1, quer dizer, né? Aí semana que vem, vocês estão livres de prova, mas não estão livres de aulas e tarefas. Na próxima semana começa a P2, tá? Então, dia 23 começa a P2, ok? Então, não deixem de fazer, por favor. Entendido? Muito bem, vamos começar. Vou fechar o chat aqui, certo? Todos aí com a apostilinha aberta na página. Ok, chat fechado. Então, vamos lá. Então, a página 231 até a 235. Epa. Nós vamos falar hoje sobre pontuação, tá, pessoal? A importância da pontuação quando nós escrevemos um texto,
não só um texto, mas também numa frase, tá? Porque a pontuação, ela muda todo o sentido daquilo que nós queremos, né? Nós, quando escrevemos um texto, ou escrevemos mesmo uma frase, um enunciado, se a pontuação estiver inadequada, muda todo o sentido, tá? Desse texto ou de um enunciado que nós escrevemos aí. Então, muda todo o sentido da mensagem que nós queremos passar, ok? Então, a pontuação, ela é essencial para dar sentido, tá? Para dar uma coesão, tá? Para o texto. Então, vamos lá, né? Então, quando nós aprendemos a ler, né? Todos nós, né? A gente vai descobrindo que os textos, eles são compostos não por apenas letras, né? Essas letras formam palavras, certo? Então, eu preciso das letras para que as palavras sejam formadas. Mas também, né, esses textos precisam das pontuações, né? Ou seja, o que são as pontuações? Elas são sinais gráficos que servem para marcar pausas e também entonações existentes na linguagem oral, ok? Então, elas marcam pausas, quando é o caso da vírgula e também do ponto e vírgula, e da entonação, tá? Seria a entonação da voz. Então, quando nós não produzimos oralmente, né? Ou seja, na linguagem escrita, né? Esses sinais também servem para marcar a entonação, ok? Os sinais de pontuação também reproduzem, né, na escrita, as nossas emoções, nossas intenções, nossos anseios. O que é anseios? Nossos desejos, tá? Peraí, deixa eu admitir o Matheus. Marcando assim o ritmo do nosso texto, tá? Então, o sinal de pontuação, ele é muito importante. Então, além de tudo isso, tá? Eles conferem à linguagem escrita clareza, coesão, coerência textuais, ou seja, para que o meu texto tenha um sentido, né? Para que ele possa ser entendido com clareza. Assim como as palavras, a pontuação, ela é fundamental para a construção do sentido de um texto, tá? Imaginem aí vocês, né? Um texto sem vírgula, né? Se ele não tiver vírgula. Então, a falta de marcação de pausas, ela dificultaria o quê? O entendimento do leitor, né? Porque se a gente não tem, se o texto não tem vírgula ou uma frase, você vai lendo assim, ó, né? A vírgula não marca a pausa quando você está lendo. Olha lá, quando eu começo a ler lá o primeiro parágrafo, ó, quando aprendemos a ler, descobrimos que os textos são compostos não somente pelas letras que formam as palavras, tem uma pausa aí, né? A gente fala assim, que dá uma respirada. Quando aprendemos a ler, descobrimos que os textos são compostos não somente pelas letras. Se eu não tenho a vírgula ali, eu vou ler tudo de uma vez, tá? Então, isso, ele dificulta, às vezes, o entendimento, tá? Às vezes, não, ele sempre dificulta o entendimento. Quando eu não uso vírgula, quando eu não uso pontuação alguma, tá? Então, é muito importante darmos atenção a esses sinais gráficos, que é a pontuação, tá? Então, vamos seguir aí. Então, nós veremos aqui neste módulo, tá? Os principais sinais de pontuação e seus usos. Não veremos todos, tá? Nós veremos alguns aqui, ok? Aqui na apostila. Não veremos todos neste momento, tá? Então, vamos prestar bastante atenção a cada um deles, né? Então, vocês verão como é fácil, né, dominar esse tipo de conhecimento, né? Então, os seus textos, né, as suas redações serão escritas com mais facilidade, tá? Só que antes de estudar essas regras, pessoal, tá? Vamos ler aqui a seguir, né, a primeira parte do conto intitulado Os Sete Corvos, tá? Que é um texto aí dos irmãos Grimm. Então, vamos lá. Vou abrir o chat, deixa eu ver quantos parágrafos tem. Deixa eu admitir aqui o Vinícius. Vamos lá. 1, 2, 4. Eu preciso aí de 5 alunos. Vou abrir o chat. 5 alunos que possa ler para mim.
este texto. Vamos lá, 1, 2, 3, chat aberto. Gustavo, Matheus, Sara, Enzo. Não, peraí. É que vocês colocaram o nome, né? Então, peraí, quem pode ler o texto para mim? Vamos começar lá, ó. Ó, de novo. Então, vamos lá. Gustavo. Quem mais? A Manu. A Sara. Gustavo já colocou, tá? Então, ó, Gustavo, a Manu, a Sara, mais 2. Só, então, o Gustavo, a Manu e a Sara. Yasmin. Pronto, vou fechar o chat, então, tá? Então, ó, Gustavo, a Manu, a Sara e a Yasmin, tá? Então, vamos lá, vou procurar aqui. Deixa eu abrir. Deixa eu procurar o Gustavo aqui. Bom dia, professor. Bom dia, Gustavo. Pode começar. Lê o primeiro parágrafo todo aí, ele é bem grandinho. Tá. Os 7 corvos. Era uma vez um homem que tinha 7 filhos. Por mais que desejasse, ele não conseguia ter uma filha. Certo dia, sua esposa engravidou e finalmente deu à luz uma menina. A alegria foi enorme, mas a criança era franzina e miúda, e por causa dessa fraqueza, foi preciso que a batizassem logo. O pai mandou um dos filhos ir correndo até a fonte buscar água para o batismo. Os outros 6 foram atrás do irmão. E como cada um queria ser o primeiro a puxar a água para cima, acabaram deixando o balde cair no fundo do poço. Ao derrubarem o jarro no riacho, os 7 irmãos ficaram assustados, aflitos, receosos e sem coragem de retornar para casa. E sem coragem, foram ficando por lá, sem sair do lugar. Certo, obrigado, Gustavo. É isso, professor? Isso, De nada. obrigado. Bom dia. Bom dia. Agora, a Manu. Bom dia. Pronto. Oi, Manu, bom dia, tudo bem? Sim. Pode ler aqui até o final aqui, tá? Outro aqui, tá? Até o final dessa coluna. Como estavam demorando muito, o pai ficou impaciente e disse: Onde estão esses meninos que não retornam nunca? De certo, ficam brincando e esqueceram-se de voltar, aqueles moleques travessos. Com medo de que a menininha morresse sem ser batizada, gritou: Tomara que todos eles virem corvos. Mal o pai acabou de dizer essas palavras, ouviu um barulho de asas batendo no ar por cima de sua cabeça. Levantou os olhos e viu 7 corvos negros, voando de um lado para o outro. Certo, obrigado, Manu. Então, agora é a Sara. Bom dia. Bom dia, Sara, tudo bem? Tudo. Pode ler os 2 próximos. Os pais ficaram muito tristes, mas não conseguiram fazer nada para quebrar o encanto. Felizmente, puderam se consolar um pouco com sua filhinha querida, que logo recuperou as forças, e a cada dia ficava mais bonita. Durante muito tempo, ela não soube que tinha 7 irmãos, porque os pais ficavam com receio de tocar nesse assunto. Mas um dia, ela ouviu, por acaso, algumas pessoas comentando que era uma pena que uma menina assim, tão bonita como ela, fosse responsável pela infelicidade dos irmãos. Certo, obrigado, Sara.
Agora a Yasmin. Bom dia, sir. Bom dia, Yasmin, tudo bem? Tudo. Pode ler até o final agora, tá? Tá. A menina ficou muito aflita e foi logo perguntar aos pais se era verdade que ela tinha irmãos, questionando sobre o que havia acontecido com eles. Os pais não puderam continuar guardando o segredo e explicaram que o ocorrido tinha sido um desígnio do céu e que não era culpa dela. O que aconteceu com seus irmãos. Só que a menina começou a sentir remorsos todos os dias e resolveu que precisava dar um jeito e livrar os irmãos desse encanto. Não sossegou enquanto não saiu escondido para encontrar o sinal deles em algum lugar. Não levou quase nada, só um anelzinho com lembranças dos pais, uma garrafinha com água para Pessoal, deixa eu ver, acho que minha internet aqui que deu uma caída. Peraí, deixa eu abrir o chat aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Dá um ok aqui no chat, se estiverem me ouvindo. Ok, foi a internet. A internet está bem instável hoje. Eu vou abrir de novo o seu áudio, tá, Yasmin? Pode continuar. Sir, Oi, pode continuar. ler desde o começo? Pode ser de onde você parou. Uhum. Tá. Os pais que não puderam continuar guardando o segredo e explicar o que aconteceu com seus irmãos. E resolveu que precisava dar um jeito de livrar os irmãos desse encanto. Não sossegou enquanto não saiu escondido, tentando encontrar um sinal deles em algum lugar. Não levou quase nada, só um anelzinho com lembranças dos pais e uma garrafa com água para matar a sede, e uma cadeirinha para descansar. Certo, obrigado, Yasmin. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu vou deixar o chat aberto, tá? Caso trave, vocês me avisem, tá? Mas não é para conversar. Se começar a conversar, eu fecho. Ok? Então vamos lá. Ó, então nós vimos aí, né, o destino triste, né, dos 7 irmãos, né? E a irmã deles, que foi ali valente, né, por se dispor a salvá-los, né? Ela foi bem valente. Mas será que entenderíamos, né, tudo que foi apresentado nesse texto, toda essa história, se o autor não tivesse o cuidado com o uso da pontuação, né, durante a escrita dele, né? Vocês conseguiram perceber como o correto uso da pontuação foi essencial para que nós compreendêssemos a história?
tá? Então, se ele não tivesse usado a pontuação, tenta pegar esse texto e tirar toda a pontuação dele, né? Que tem ali o ponto final, a vírgula, o ponto de interrogação, né? A exclamação, certo? O ponto de exclamação, o travessão, né? Ele não teria sentido, ok? Então, nós vamos ver agora a seguir alguns sinais de pontuação e as suas regras, tá? As regras deles para que servem para quem deseja escrever um bom texto, tá? Então, para que vocês melhorem também a escrita de vocês, ok? Então, vamos lá, ó. Primeiro deles, a vírgula, tá? Então, fiquem com marca-texto, vírgula. Então, vocês vão grifar, tá? Vocês têm que pensar na vírgula como um sinal marcador de pausa, tá? Então, grifem isso, tá? Então, a vírgula é um sinal, como se fosse um sinal marcador de pausa. É quando a gente dá uma pausa no texto, como se a gente respirasse, tá? E isso, de fato, está correto, tá? No entanto, pessoal, tá? É preciso ter cuidado para não considerar toda pausa o indicativo de que deva haver vírgula, tá? Existem algumas regrinhas que orientam o uso desse sinalzinho, tá? E vamos aqui descobrir quais são alguns deles. Ó, grifem aí. Usa-se vírgula para isolar o vocativo, tá? O que é o vocativo? O vocativo, a gente fala que é o chamamento, tá? Nós vamos dar um exemplo aqui, ó. Então, ó, quando em uma frase há um termo que serve para chamar alguém, por isso que nós dizemos que o vocativo é o chamamento. Quando nós vamos chamar alguém, nós temos ali um vocativo que sempre, ó, então grifem, ó, sempre deve ser acompanhado de vírgula, não importando a posição dele na frase. Então, não vai importar se ele está lá no início da frase, se ele está no meio da frase ou se ele está no final da frase, ok? Então, o vocativo, que é o chamamento, sempre será acompanhado de vírgula. Então, olha aqui um exemplo, tá? Olha lá, pai, gostaria de saber o que houve com meus irmãos. Tá vendo aqui, ó, o vocativo aqui é a palavra pai, porque é um chamamento, você chamou, tá? A mesma coisa se eu for chamar uma pessoa pelo nome. Eu vou falar assim, olha, José, tá? Venha aqui. Então, quando eu digo José, quando eu vou escrever, né? José, vírgula, venha aqui, tá? Estou chamando José. Então, é um vocativo, é um chamamento, tá? Então, seja pelo nome, seja se eu chamo pai, se eu chamo mãe, tá? É um vocativo, então eu tenho que ter vírgula, ok? Então, aqui, ó, o vocativo está no início da frase. Então, a vírgula veio aqui após, tá? Agora aqui, ó, um segundo exemplo. Ó. Gostaria de saber, pai, o que houve com meus irmãos. Tá vendo que agora ó, o vocativo ele ficou entre duas vírgulas. Por quê? Porque ele está no meio, tá? Aqui da frase. Então, ó, gostaria de saber, vírgula, pai, vírgula novamente. O que houve com os meus irmãos, ok? Se eu tivesse um nome aqui, ó, gostaria de saber, Maria, o que houve com meus irmãos, seria a mesma coisa, tá? Quando ele estiver no meio de uma frase, estão ali duas vírgulas. Agora, no final, ó, gostaria de saber o que houve com meus irmãos, pai. Ele está no final da frase, então a vírgula vem antes dele, ok? Então, vocativo, independente da posição dele na frase, sempre será acompanhado de vírgula, tá? Se ele estiver lá no início, a vírgula vem após ele e continua a frase. Se ele estiver no meio, duas vírgulas. Se ele estiver no final, a vírgula vem antes dele, como vocês podem notar aqui, tá? Na última frase, ok? Tranquilos aqui, pessoal? O chat está aberto, dá um ok se estiver tranquilo. Sim, tá? Então, vocativo, que é o chamamento, sempre acompanhado de vírgula, não importando a posição na frase, tá bom? Então, vamos lá. Um outro momento que eu vou usar vírgula, grifem aí. Usa-se vírgula para separar termos que estão enumerados em uma frase, tá? Quando eu digo enumerados, tá? Não é numerados, tá? Não tem a ver com numeração, é enumerados, tá? Então, grifem aí também, tá?
No caso aqui, muitas vezes, né, uma frase é composta por termos que funcionam de modo paralelo, né? Eles são organizados de forma enumerada. Então, não se pode esquecer de separar esses termos, ou seja, essas palavrinhas, por meio de vírgulas. Olha aqui. Ao derrubarem o jarro no riacho, os 7 irmãos ficaram assustados, aflitos e receosos, e sem coragem de retornar para casa. Então, vocês observem aqui, ó, os adjetivos que qualificam os 7 irmãos, né? Ó, assustados, aflitos e receosos. Esses adjetivos, eles foram enumerados. Então, por isso, eles têm que ser separados por meio de vírgulas, ok? Tá? No entanto, atente-se para o fato de que o último elemento dessa numeração não é separado por esse sinal. Ele é introduzido pelo E, ó. Tá vendo aqui, ó? Assustados, aflitos, receosos. E aqui, ó, e sem coragem, tá? Então, quando eu vou terminar os meus adjetivos, ok? Tá? Eu tenho que colocar ali a letra E, ok? Entenderam, pessoal? Vamos supor que aqui, ó, terminasse a minha frase aqui, ó, que seriam só esses 3 adjetivos, ó. Assustados, aflitos, receosos e ponto final. Terminasse aqui, ó, minha frase terminasse aqui no receosos. Como é que ficaria então? Ficaria assim, ó, os 7 irmãos ficaram assustados, vírgula, aflitos e receosos, tá? Aí, ponto final. Caso a minha frase terminasse aqui e o receosos, tá? E a palavra aqui, receosos, fosse o último adjetivo que eu fosse usar, ok? Certo? Entenderam? Tá? Então, quando eu vou enumerar uma característica ali de adjetivos, né, vários adjetivos, o último eu uso o E, eu vou colocando vírgula, mas quando eu vou me referir ao último, eu uso o E ali. Entenderam isso? Tá? A mesma coisa se eu disser assim, olha, Maria é esperta, vírgula, educada, vírgula, organizada e atenciosa, ok? Entenderam? Então, prestem bem atenção, tá? Que o último elemento dessa enumeração, ele não é separado por vírgula, tá? Ele é separado através do E, ok? Por meio do E, certo? Tranquilos até aqui? Posso continuar? Beleza, então. Então, vamos lá. Agora eu tenho o ponto final, tá? O ponto final, ele é usado em 2 casos. Olha aqui, o primeiro, grifem aí, ó. Para marcar o fim de uma frase declarativa, tá? Essa frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. O que é uma frase declarativa? Quando eu estou declarando algo, tá? Então, ó, para marcar o fim de uma frase declarativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. Olha lá. O pai caiu em si. Ponto final. Uma frase declarativa afirmativa. A menina não faleceu. Ponto final. Ok? Então, aqui eu tenho uma frase declarativa negativa. Certo? Um outro caso, para separar períodos, tá? Então, grifem aí, ó, para separar períodos. Nós já aprendemos lá, lembra? Frase, oração, período. Olha, mal o pai acabou de dizer essas palavras, ouviu um barulho de asas batendo no ar por cima de sua cabeça, ó, ponto final. Então, aqui eu tenho um período, tá? E aqui eu começo outro, dentro do mesmo parágrafo, tá? Levantou os olhos e viu 7 corvos negros voando de um lado para o outro. Ponto final. Ok? Então, eu posso, ó, no final de frases declarativas, sejam elas afirmativas ou negativas, e para separar períodos. Ok? Tranquilo até aqui? Ponto de exclamação, tá? Esse também é muito facinho. Para que serve o ponto de exclamação? Tá? Para marcar o final de frases que contenham entonações indicativas de algum tipo de emoção, né?
como felicidade, espanto, fúria, entusiasmo, raiva, né? Euforia, certo? Então, a exclamação sempre vai conter o quê? Uma entonação que vai indicar uma emoção, ok? Olha ali, ó. Tomara que todos eles virem corvos, tá? Essa frase lá no texto foi usada o quê? Foi usada pelo pai, né? No momento que ele ficou o quê? Raivoso. Né? Então, ó, tomara que todos eles virem corvos, certo? Então, ó, ponto de exclamação. Ali está demonstrando que ele teve um momento de fúria, tá? Então, a exclamação é usada para expressar algum tipo de emoção, tá? Seja qualquer emoção. Quase não há regras para o seu uso, tá bom? Só que nós não podemos esquecer da apresentada a seguir. Olha aqui, ó, um outro exemplo. Usa-se ponto de exclamação, grife aí também, para marcar interjeição, tá? Isto é, um tipo de expressão que representa uma emoção ou sentimento, tá? Então, ó, ufa, tá? Não é uma expressão de alívio, tá? É uma interjeição, mas é uma expressão de alívio, não é? Olha, professor tá lá, o aluno tá preocupado, ai, quanto que eu tirei na prova, será que eu fui mal? Olha, você tirou 10, você fala, ufa, né? Ufa, não vou ficar de recuperação, né? E o ai, né? O ai seria ali para, pode ser para dor, pode ser também para espanto também, né? Acontece alguma coisa, fala, ai, né? Esqueci de alguma coisa, né? Meu Deus, né? Então aqui, ó, são usadas também em todas as interjeições, tá? Então não esqueçam que para marcar interjeição eu preciso do ponto de exclamação, ok? Ó, antes da gente prosseguir, aí no cantinho da apostila tem a história da pontuação, tá? Então a história dos sinais de pontuação, ela é repleta de curiosidades. Muitos dos sinais que hoje nós conhecemos teve origem lá na Europa, entre os séculos 14 e 17, tá? Nessa época, mais pessoas, além dos monges, começam a ter o hábito de ler, certo? Porque antigamente só os monges, né, tinham esse hábito da leitura. Então, mais pessoas começaram a ter acesso ali, né, à leitura, certo? Então, e os sinais de pontuação são usados para o quê? Para facilitar a leitura. Além disso, alguns sinais nem sempre tiveram a mesma função. O ponto final, por exemplo, que hoje serve para marcar o final lá da frase ou do período, lá na Idade Média, era colocado antes do nome de uma personagem importante de uma narrativa, como um herói, tá? Como forma de indicar respeito a esse personagem, tá? Ok? Tá? Então é só uma curiosidade, tá? Do ponto final, como ele era usado lá na Idade Média. Agora o ponto de interrogação, também super fácil, tá? Ele é usado o quê? Quando a gente quer fazer um questionamento, certo? Então é muito importante, pessoal, que vocês não deixem de usá-lo nessa situação, tá? Porque se eu tiro o ponto final, se eu tiro o ponto de interrogação, né? O que a minha pergunta vai se tornar? Uma afirmação, né? Então, se eu quero saber algo e eu não coloco o meu ponto de interrogação, quero fazer um questionamento, ele vira uma frase afirmativa, ele pode virar uma frase afirmativa, tá? Travou aí de novo? Porque para mim aqui apareceu que minha internet está instável. Não travou? Então tá ótimo, tá? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Não quero fazer um questionamento, quero fazer uma pergunta, ponto de interrogação, tá? Do contrário, a minha frase pode perder totalmente o sentido, tá? E vai sofrer alteração. Então, nós temos poucas regras, tá? Para o uso desse sinal. Então, vamos lá. O ponto de interrogação é sempre usado em discurso direto, grifem aí. Nunca nos indiretos, tá? Isso também nós já vimos. Exemplo, olha lá. Onde estarão esses meninos que não retornam nunca? Então, aí, tá? Caso essa pergunta fosse feita no modo indireto, o sinal a ser usado seria o ponto, ó.
Gostaria de saber onde estão esses meninos que não retornam nunca, ok? Só que aí eu mudei, tá? Totalmente a minha frase, tá? Então, lembre-se lá sempre do discurso direto e do indireto, tá? No indireto, eu faço a minha pergunta, o meu questionamento de uma maneira indireta. No discurso direto, eu tenho que usar o ponto de interrogação, ok? Agora, o travessão, né? O travessão, ele apresenta aí 2 empregos possíveis. Ó, o primeiro, grifem aí, indicar a mudança de interlocutor em um diálogo, tá? Então, mudar, na verdade, ele muda, né, quem está falando em um diálogo. Olha aí o exemplo, ó. Como estavam demorando muito, o pai ficou impaciente e disse, ó, 2 pontos, olha o travessão. Então, aqui, ó, mudou a fala. Quem vai falar agora é o pai. Onde estão esses meninos que não retornam nunca? Tá? Então, entrou a fala dele, ok? Com medo que a menininha morresse sem ser batizada, gritou, tomara que todos virem corvos. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele foi usado para indicar a mudança do interlocutor dentro de um diálogo, tá? O travessão no computador, Yara, ó, no meu aqui, deixa eu ver, deixa eu colocar aqui. Ó, ele vai ficar como, tá vendo aqui, ó? No meu ele entra aqui, ó, tá? Esse pontinho menor aqui, porque vai ter uma tecla que vai ter um maior e um menor. Só que esse menor aqui, ó, é o underline, que eu acabei de apertar, tá? Ele chama underline. Ele é até um pouquinho maior, pode até ser usado ele, tá? Você aperta ali o Shift e a tecla. Ele é um pouquinho maior, um tracinho um pouquinho maior, que ele é chamado underline, tá? Ok? Então, agora, ó, segunda ocasião onde é usado o travessão. Destacar um termo em uma frase ou separar expressões ou frases explicativas intercaladas. Ó, a menina, movida pela emoção, tinha o desejo de salvar seus 7 irmãos. Olha, eu poderia colocar vírgula aqui? Poderia colocar vírgula, porque é uma frase explicativa, tá? Mas eu posso usar também o travessão, certo? Ok? Dúvida, pessoal? Dúvida? Então, ó, marquem a tarefa, tá? Não precisa me entregar essa semana. Vocês podem mandar para mim na segunda-feira, tá? Vocês têm prova até sexta. Pode fazer no final de semana e mandar para mim na segunda, ok? Então, anotem aí a tarefa, tá? Para a próxima semana, depois de terminarem as provas. Tchau, bom restinho de semana, bom final de semana. Estudem para a prova, ok? Até segunda-feira. Não deixem de anotar aí, tá?